Então, gente, tudo bem? Eu estou aqui com o Dr. André Carias, juiz de Direito e também mestrando na Universidade Federal do Paraná em Direito Constitucional, né, doutor André? É isso. Mas muito obrigado por ter cedido essa oportunidade de a gente fazer esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. E falando sobre democracia, eu vou conversar com ele aqui agora, então, a respeito disso, certo? Então, assim, doutor André, de uma forma bem espontânea, resumida, o que é a democracia? Qual que é o papel e a importância da democracia? Doutor, veja, a democracia tem origem na palavra grega demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, governo. Ou seja, é o governo do povo, o governo exercido pelo povo. Trata-se de um regime político em que o povo tem a função principal de coordenar a forma de atuação do poder político. Nas palavras do presidente Lincoln, Abraham Lincoln, presidente norte-americano, é o poder do povo, pelo povo e para o povo. Esse é o conceito de democracia. A palavra teve origem na Grécia Antiga, durante a Antiguidade Clássica, e lá o povo, na Ágora, que era a praça pública, discutia todas as questões que se relacionavam na sociedade. Então ali tudo passava pela Ágora para depois então ser definido. O povo tinha uma participação direta na solução de todas as questões da comunidade. Participação popular naquele planejamento, naquela formulação daquele planejamento. Isso é muito importante, gente, ó, ele está falando aqui, porque nós falamos muito da democracia simplesmente no voto para o representante maior do povo, da cidade, enfim, e não pensamos que a democracia ela se dá também nos pequenos agrupamentos, nas decisões do bairro, nas decisões que atingem diretamente a gente, né? E isso também é democracia, né? É uma participação, né? Importante isso aqui. E qual o caminho, na opinião do doutor, a respeito da evolução da democracia no nosso sistema de governo, no nosso dia a dia? O que nós devemos fazer para evoluir nesse aspecto, né? Essa forma de regime, a democracia, veja, ela possui algumas características comuns de todos os sistemas democráticos, que abrangem alguns direitos fundamentais, professor. Direitos fundamentais como a liberdade, a igualdade perante a lei, sem qualquer tipo de distinção, o direito à educação, o direito a uma profissão, livre exercício da profissão, o direito ao voto. São direitos fundamentais que estão relacionados, então, aos sistemas democráticos. E aí, então, falando no voto, o que nós podemos dizer no que diz respeito à evolução desse conceito de democracia? Veja, o processo eleitoral é fundamental dentro de uma democracia. E aí esse processo eleitoral envolve eleições limpas e livres. Isso é algo fundamental numa democracia. Uma eleição que seja séria, transparente, como ocorre no regime brasileiro, com a supervisão do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais e dos juízes eleitorais. Uma eleição que, se porventura ocorre algum desvio, isso é prontamente investigado, apurado e eventualmente punido, seja antes das eleições, seja durante as eleições, seja posteriormente às eleições, né? Existem diversos processos eleitorais que regulamentam as eleições dentro da justiça eleitoral. Então isso é fundamental para a evolução do conceito de democracia, um processo eleitoral democrático e sério que permita que as pessoas sejam eleitas dentro de um regime correto, vamos dizer assim. Hoje, no que diz respeito a esse processo eleitoral, quem pode votar no Brasil são os jovens a partir dos 16 anos, se o voto é facultativo a partir dos 16 e obrigatório a partir dos 18. E não basta que o jovem faça o título eleitoral, tão somente, né, e vá votar no dia das eleições. É importante e nós devemos incentivar o povo brasileiro a ter essa consciência política permanente de participação na democracia brasileira. Isso não se dá só no momento das eleições, isso é permanente, ocorre a todo momento, né? A participação tem que ser contínua. A sociedade é protagonista
nesse papel. E aí a sociedade, eu quero me referir aos indivíduos, aos sindicatos, às universidades, aos movimentos sociais. Todas essas entidades, todas essas pessoas têm dever, enfim, de participar efetivamente da construção dessa democracia. Eles participam da construção. E aí é importante se perceber que a democracia ela é construída também por esses movimentos, por essas entidades, através do debate, através dos argumentos, dos debates públicos. O que acontece? Durante a aprovação de uma lei, durante a apresentação de projetos de lei, durante a elaboração de políticas públicas pelos governantes, a sociedade pode participar e deve participar. Dentro como eu falei, das universidades, dos diversos locais públicos, isso é plenamente possível. E aí, no que diz respeito à evolução, é importante nós nos atermos à seguinte questão: esse debate, ele precisa ser melhorado. Isso é algo que nós precisamos nos ater nos dias atuais, porque esse debate ele não pode ser feito por meio de uma desqualificação da pessoa que você está debatendo. Nós não podemos desqualificar o debatedor, não podemos pensar que quem debate democracia conosco é nosso inimigo. Não, é nosso parceiro que tem uma posição diversa, mas que através de seus argumentos, em conjunto com os nossos, às vezes em contraposição, mas vai permitir que se construa essa democracia de uma maneira dialógica, de uma maneira participativa, com a consideração de todos os tipos de opiniões que existem na sociedade, e não de uma forma unilateral. É importante esse debate público, ele tem que ser melhorado nos dias atuais. Não é uma competição de quem está certo e quem está errado. Não é isso que devemos buscar, né? Como a gente vê muitas vezes. Acaba acontecendo, né? Mas isso é um processo, né? Claro. É um processo que ao longo do tempo, evolutivo, talvez os nossos jovens aí estejam muito mais evoluídos no futuro para debater melhor a questão da democracia, né? Isso é muito importante. Sem dúvida. Mas só mais um detalhe, professor, que eu acho que é importante no que diz respeito a essa questão da evolução do conceito de democracia. É importante nós notarmos também que liberdade pressupõe sempre responsabilidades. Então, a partir do momento que a comunidade, os cidadãos têm uma participação nessa construção desse conceito de democracia, também, por outro lado, é uma via de duas mãos, uma via dupla. Também existem responsabilidades que devem ser assumidas pelo cidadão. E isso é participação democrática. Então, por exemplo, não furar uma fila, respeitar os idosos, devolver o troco que é, às vezes, repassado de forma equivocada a mais, cumprir com os deveres, respeitar o patrimônio público, cumprir, então, todos esses deveres de cidadão faz parte também da responsabilidade, da construção do conceito de cidadania e também do conceito da própria democracia. Uma sociedade democrática é uma sociedade melhor, é uma sociedade mais evoluída, uma sociedade onde se pode viver respeitando essas diferenças de forma livre, igualitária. Então é algo muito valioso, é um patrimônio muito valioso que não podemos deixar de lado. Penso também que é importante a consciência do povo brasileiro no que diz respeito a essa democracia, de forma que o eleitorado e os eleitores, e os eleitos, melhor dizendo, se aproximem, mantenham um contato. Isso acho que é algo importante também, essa proximidade entre eleitos e eleitores. Isso deve ser melhorado, penso eu. E outro aspecto importante também nessa conclusão é que a democracia vai ser melhor na medida em que o grau de cultura de um país, o grau de educação de um país seja superior. Então deve-se investir muito em educação, as pessoas devem cobrar isso dos seus governantes, de forma que as pessoas consigam interpretar as normas, consigam participar de maneira mais efetiva, consigam melhorar seus argumentos. Isso então é extremamente importante ser visualizado. O sistema é a melhor forma que nós poderíamos escolher de sistema. Não há, concluiu, não há uma salvação fora da democracia. E aí vale lembrar a frase célebre de Winston
de Winston Churchill, quando disse que a democracia é o pior sistema de governo, excetuado todos aqueles outros que se tem tentado adotar de tempos em tempos. É essa a conclusão que eu tiro, que o nosso sistema democrático ele é muito positivo, ele vem evoluindo e ele é a melhor forma de dar as respostas que a sociedade espera para viver numa comunidade livre, justa, igualitária e que garanta os direitos de seus cidadãos. Muito bacana. Viu só, gente? Então, democracia é o nosso assunto, nosso tema, que a gente vai trabalhar bastante ainda. E eu deixo essa pergunta para você. O que é democracia? Conclua aí, tire suas próprias conclusões a partir de tudo isso que você está vendo. O que é democracia? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Foi um prazer, professor. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, Bernardo. Até mais.